Aristia tranquiliza Ben, assegurando-lhe que Alan é um cuidador maravilhoso, e Ben sai para preparar o jantar para ela. Enquanto isso, Orestia avista Lena com um vagão cheio de flores e sorri ao ser chamada por Lena para vê-las. Aristia escolhe focar no que lhe traz felicidade, como as flores, e decide que estar na propriedade será bom para ela. Amamos uma princesa do autocuidado. Enquanto isso, alguém sonha com Aristia, longe na cidade. Quem poderia ser? Aristia passou um mês na propriedade, aprendendo sobre os deveres de seu pai, trabalhando ao lado dele e treinando com os cavaleiros que a acompanharam. Papa Monique está muito orgulhoso de Aristia, que percorreu um longo caminho em seu treinamento. Enquanto ele treina com tia Marques, ele envia uma carta para Roz no Roz Manor. Elendis visita a Carsen. Elendis pede a Carsen que entregue uma carta para Aristia, e Carsen questiona por que ele faria isso. Landis assegura a Carsen que ele sabe que Carsen verá Aristia antes dele mesmo. Carsen pergunta a Elendis se algo aconteceu entre eles. Elendis muda de assunto, perguntando a Carsen se ele viu Aristia dançando com Ruvelis no baile. Alindus quer uma trégua com Carsen e o informa sobre sua preocupação por tia. Carsen tenta tirar Aristia de sua mente, mas falha. Ele não percebe seu pai se aproximando e seu pai diz a ele que ele deve ir imediatamente para a propriedade Monique. Marquês Monique quer que Carsen vá lá treinar Aristia, pois o Duque de Roz está enviando seu filho para a propriedade. No campo, Carsen não consegue acreditar que ele será o primeiro a ver Aristia, assim como Helenda disse. Enquanto isso, rumores se espalham entre os nobres da cidade. Alguns pensam que a casa Monique caiu em desgraça com a família real, outros acham que houve uma briga entre a família real e o Marquês Monique. Outras nações ouvem sobre a possível divisão entre as famílias Monique e a família real e começam a enviar mulheres qualificadas para serem a futura imperatriz. Uma dessas famílias é a família Lisa, que deseja a coroa há algum tempo. No campo, Aristia fica surpresa ao ver Carsen. Seu pai diz a ela que o enviou buscar Carsen, e o Papa Monique revela que precisa retornar ao palácio. Em sua ausência, Kyrian pede a Carsen que treine Aristia. Aristia quer ir com seu pai, mas decide ficar na propriedade. Quando Kyrian sai, Carsen lembra-se da carta que Elendis lhe deu e entrega a Aristia, que fica surpresa ao vê-la. Aristia não está muito feliz ao ver a carta, e Carsen pergunta o que aconteceu entre eles. Aristia não diz nada, optando por ler a carta. Nela, Elendis se desculpa por não confiar em tia desde o início. Ele pede o perdão dela e deseja consertar a amizade deles. Aristia responde rapidamente querendo recomeçar, a qual Elendis concorda. No palácio, o príncipe Revelis ainda está pensando em Aristia. Ele ainda quer saber por que ela tem tanto medo dele, especialmente se ela diz que não se lembra de um incidente quando eram crianças pequenas. O príncipe Revelis é interrompido por um criado que relata sobre o financiamento para inspeções nas fronteiras, e ele convoca uma reunião. Indo para a reunião, Revelis decide ir à propriedade Monique pessoalmente. Ele quer ouvir a justificativa de Aristia para não querer ser uma nobre, e está determinado a ouvir pessoalmente. Aristia está se saindo bem com Carsen como seu instrutor. Seu estilo de aprendizado e luta se encaixa maravilhosamente com o estilo de ensino dele, e ambos podem ver o quanto Aristia melhorou. Carsen pergunta se Aristia se sentiria confortável sendo um pouco menos formal com ele, e tia aceita. Enquanto isso, Olinda envia mais cartas para Aristia, organizando tudo o que ela lhe contou. Ele simpatiza com Aristia e faz o seu melhor para entender sua vida anterior e a nova. De repente, 2 guardas reais chegam à propriedade por ordem do príncipe Revelis. O príncipe Reive chega logo depois, e Aristia o cumprimenta. Uma multidão parece seguir o príncipe, e Aristia se sente sobrecarregada pelo barulho da multidão. Carsen verifica a tia, e Revelis nota como os dois estão próximos. O príncipe Rui diz que não quer que Carsen o decepcione, mas o que ele quer dizer com isso? Aristia tem o príncipe Rou para o chá, e passa o dia enviando pedidos especiais aos chefes, que preparam tudo perfeitamente. Carsen se junta ao jantar. O príncipe Rou também é acompanhado por um de seus servos, e o jantar corre bem, embora haja uma sensação estranha no ar. O príncipe Ruth agradece a Carsen por estar na propriedade com Aristia e a chama repetidamente de sua noiva. O príncipe Rove dispensa seu servo e Carsen após o jantar, dizendo que quer ficar a sós com Aristia. Carsen fica furioso do lado de fora do quarto e é repreendido pelo servo do príncipe Revelis. Dentro do quarto, o príncipe Revelis exige saber por que Aristia tem tanto medo dele, especialmente quando ela se esforça para fazê-lo feliz.
Aristia não entende o que ele quer dizer até perceber que ela pediu suas comidas e bebidas favoritas, que ninguém fora do Palácio Real conhece. Será que ela comprometeu sua identidade? Aristia está em pânico, percebendo que ela estava observando o príncipe Revelis em sua vida passada e memorizou suas coisas favoritas para ganhar sua admiração. Ela também percebe que, em suas tentativas de escapar do príncipe Hou, ela tem feito todas as coisas antigas de sua vida anterior que o faziam admirá-la. Ela se pergunta se alguma vez estará livre desse ciclo e se Jin ainda será um fator em sua infelicidade, como era em sua vida anterior. O príncipe Revelis interrompe os pensamentos de Tia. Agarrando seu braço e exigindo saber o que ela está pensando, ele diz a ela que estão destinados a ficar juntos, e que o destino deles vem de Deus. Ele quer torná-la rainha, mas Aristia não quer ter nada a ver com ele. Ela tem flashbacks de sua vida anterior e diz ao príncipe Hou para parar. Ela não quer perdoar o príncipe Hou, e grita para ele parar com sua confissão. Carcine e o servo do príncipe Hou ouvem o grito de Aristia e correm para dentro, mas é tarde demais, Aristia desmaia com toda a excitação. O príncipe Hou chama um médico, enquanto o pai de Aristia, Papa Monique, sente que algo pode estar errado com Aristia. O médico examina Aristia e não encontra nada de errado fisicamente, mas ela está atordoada. O médico aconselha o príncipe que Aristia pode precisar sair, mas ela está muito fraca. O príncipe Hou manda avisar o pai de Aristia e decide ficar na mansão com ela enquanto ela está doente, até que o pai dela chegue para cuidar dela. Ele se acomoda para ficar com ela, apoia-se em uma mesa e uma pilha de papéis cai aos seus pés. O que são esses papéis? Os papéis são cartas de Elendis, e Hou não está nada satisfeito em vê-las. Ele lê o conteúdo de algumas e sai para os campos de treinamento para encontrar Carcine. Hou pergunta a Carcine se ele acha que Aristia tem potencial para ser uma cavaleira, e Carcine assegura ao príncipe que ela se tornará uma cavaleira. O príncipe parece aceitar essa resposta e pede a Carcine que treine com ele. Os dois lutam, e o príncipe Hou acaba cortando Carcine. Ele o repreende por estar desatento, insinuando que Carcine estava ocupado demais olhando para Aristia para prestar atenção. Carcine percebe que não tem sentimentos por Aristia apenas como amiga, já que é a primeira vez que perde o foco em um combate. Mas ele não tem tempo para se concentrar nisso, pois Papa Monique está de volta à mansão. Ele está tão preocupado com Tia e está chamando pelo nome dela, arrombando portas por toda a mansão. Kerian fica horrorizado com o estado de Aristia. O príncipe Hou informa que ela não comeu ou dormiu, e Papa Monique tenta acordá-la de sua letargia. Ele tenta tudo, sacudindo-a, gritando seu nome, e eventualmente fica zangado. Ele grita que a mimou demais e que ela ficou fraca como resultado. Ele grita o nome dela, dizendo que ela nunca poderia ser uma cavaleira com uma mente tão fraca. Aristia desperta por um momento, dizendo que seu pai deveria estar na capital, antes de desmaiar novamente. Enquanto ela dorme, o médico diz que seria melhor deixá-la descansar. Kerian pede desculpas ao príncipe pelo estado de Aristia e se prepara para sair. Ele deixa uma nota na mesa ao lado da cama de Aristia e parte para a capital. Em seus sonhos, Aristia tem memórias de quando era mais jovem e vê uma visão de Jian. O que isso poderia significar? Aristia sonha ainda mais com sua vida passada e futuro. Ela pensa que sua vida passada foi um desperdício, mas logo percebe que tudo o que passou levou à sua vida atual. Tia vê os eventos que ocorrem quando ela desmaia e percebe que o príncipe Revelis pode realmente se importar com ela. Aristia então tem uma visão de si mesma antes de acordar suada. Ela vê a carta que o príncipe Revelis deixou para ela e a abre. A carta contém palavras de encorajamento de Elendis, e a carta dele assegura a ela que as pessoas a amam profundamente. Aristia percebe que Elendis está certo e que isso deve significar que seu presente será diferente do seu passado. Papa Monique corre para dentro, e Aristia pede para voltar à capital, pois quer contar a ele coisas após perceber que mudou seu destino. Os dois viajam de volta para a capital, e antes de partir, Aristia procura por Carcine. Ele ainda está treinando, então Aristia decide falar com ele mais tarde. Ao se virar para sair, Carciano joga sua espada fora de frustração, assustando Tia. O que há de errado com ele? Aristia pergunta a Carciano o que está o incomodando, e ele responde dizendo que está feliz que ela esteja bem. Aristia nota a mudança em Carciano e como ele está falando com ela, mas não menciona nada até que estejam na carruagem a caminho da cidade. Ao chegar em uma colina recente, Carciano diz que tem algo para contar a ela, mas é interrompido por um solavanco na estrada que o joga sobre ela. Ambos ficam assustados, e Carcin verifica Tia antes de perceberem o quão perto estão.
Alguém informa Kirian de que a roda da carruagem está presa, então ele sugere que eles saiam para caminhar. Tia e Carciano veem um belo prado e passam um tempo juntos apreciando a paisagem. No entanto, ela ainda se pergunta se Carsen continuará agindo estranhamente com ela. Mas Carsen chama sua atenção, pois ele quer lhe dizer algo. Mas, assim que ele tenta, a roda da carruagem é consertada, e eles são chamados de volta. O que ele queria dizer? Aristia pede a ele para reformular sua pergunta, mas Carsen pergunta em vez disso se ela tem algo a dizer. Tia responde dizendo que não quer treinar mais por um tempo, e concordam em se encontrar novamente em 2 meses. Eles se despedem na capital, e Carsen se pergunta se ele poderia algum dia contar a Aristia como se sente. Na mansão Monique, Aristia conta ao pai tudo sobre sua vida passada. Papa Monique leva um tempo para absorver o que lhe foi dito, mas ela rapidamente diz a ele que tudo foi um sonho. Carciano ouve atentamente enquanto ela fala sobre Gian e como as pessoas acreditavam que ela era a verdadeira mulher da profecia. Kirian aceita tudo que Aristia diz e fica feliz em saber o que a estava incomodando. Ele diz que o sonho foi importante o suficiente para deixá-la doente, então deve ser sério. Um pai tão solidário. Ele diz a ela que, da próxima vez que algo a incomodar, para contar a ele primeiro, e ela agradece por acreditar nela. Papa Monique coloca Aristia na cama e pensa em como ela parecia enquanto estava em seu transe. Ele também pensa em sua falecida esposa e como não pôde fazer nada quando ela faleceu. Enquanto isso, o príncipe Ruby recebe a notícia de que Aristia voltou para casa e está se recuperando. O príncipe Reveille se pergunta se ela já leu a carta e considera que talvez suas tentativas de romper o noivado tivessem outros motivos. A serva da princesa sugere que a carta era uma mentira e que talvez ela esteja tentando afastar o príncipe para assumir o trono. O príncipe não acredita que Aristia seja do tipo que faria isso, mas será que a carta descrevendo sua vida passada é verdadeira? O príncipe Rue lembra-se da primeira vez que conheceu Aristia. Eles eram crianças, e enquanto o príncipe se dirigia a uma reunião com o imperador, ele ficou surpreso ao encontrar uma jovem Aristia correndo pelos corredores. Ela esbarra no príncipe, e o menino fica surpreso ao ver o cabelo prateado dela. Aristia conduz o príncipe pelos dedos até o chá com sua mãe, e o príncipe relembra como tia e sua mãe sempre o trataram com carinho, o que era diferente de seu dia a dia. Ele percebe que parte de seu comportamento pode ser a razão pela qual ela pode ter medo dele, mas ele fará melhor. Enquanto isso, Aristia e seu pai estão se encontrando com o Duque de Ross. Kirian informa à filha que o primeiro esquadrão de cavaleiros vem da família Duras e o segundo esquadrão vem da casa Monique. De Ross e Kirian perguntam se Aristia gostaria de ser uma escudeira sob o Duque de Ross, mas primeiro ela deve passar no exame de admissão. Aristia está muito animada, e na manhã seguinte, ela se veste com seu uniforme de cavaleira e viaja até a propriedade Duras. Ela é recebida pelo Duque, que tem consigo uma cavaleira que poderia ela ser. Aristia é apresentada a 2 cavaleiros, Sarsudan e a cavaleira Letícia, a escudeira. Aristia percebe que já ouviu o sobrenome Leane antes, que é um sobrenome da família de Letícia. O Duque de Ross sai para a patrulha, deixando Aristia com os outros cavaleiros. Assim que ele sai, os 2 cavaleiros relaxam, sorrindo e rindo. Letícia parabeniza Sudan por ter Aristia em seu lugar como escudeiro de Duras. Suda agradece a Aristia por ocupar seu lugar, já que de Ross não é o professor mais agradável. Letícia está animada por ter uma nova recruta, e ela está especialmente animada porque Aristia é uma garota. Eles mostram a tia as cordas do trabalho, e mais tarde se envolvem em uma discussão animada, com Letícia adorando ser uma escudeira devido à falta de responsabilidades reais, enquanto Suda argumenta as coisas positivas de se tornar um cavaleiro. Aristia adora como eles parecem ser próximos e eles a levam para os campos de treinamento. Enquanto isso, Elendis é visitado por um servo do Conde Amel. Aparentemente, o Conde Amel continua enviando cartas a Elendis, mas Elendis nunca responde. O servo diz que precisa de uma resposta imediata, e Elendis queima uma carta na frente do servo, recusando qualquer aliança com o conde chamando-o de tolo por tentar. Enquanto o servo sai, Elendis pensa em tia, ele se pergunta por que ela não respondeu a ele e admite que sente muita falta dela. Oh não, parece que até Elendis se apaixonou por tia. Batida na porta de Elendis o tira de seus pensamentos sobre tia. É sua mãe, e ela está preocupada por ele não ter comido ou descansado muito. Ela está ansiosa porque viu o servo apressado saindo do quarto dele. Elendis a dispensa, dizendo para ela não se preocupar, e grita que ela pode se preocupar com seu irmão, como sempre fez. Ele volta a pensar em Aristia, planejando presentes e histórias para ela.
Enquanto lê, Elendis até vê uma visão dela. Ele decide escrever uma carta para ela antes de enlouquecer. O imperador ouve falar das últimas conquistas de Aristia e decide solicitar uma audiência com ela. Aristia pensa que ele quer falar sobre ela se tornar uma cavaleira, mas, em vez disso, o imperador pergunta se ela revisitou sua propriedade rural. Os dois conversam sobre as estações e o imperador pergunta se Aristia gosta do inverno. Aristia concorda, e ele observa que é diferente de alguém, mas não revela quem. Aristia sai confusa, mas está ocupada como auxiliar de cavaleiro de Duras para ficar pensando muito na conversa. Mais tarde naquela noite, depois de um longo dia, Aristia desaba na cama. Ela pergunta a Lena, sua criada, se há alguma carta para ela, mas não há. Aristia se pergunta por que Elendis não enviou nada. Ela decide enviar algo a ele antes que o inverno chegue. Mas o que ela não sabe é que o príncipe Revelis está decidindo visitar alguém antes do inverno. O príncipe Ruby está confuso, e seu servo nota que seu humor sempre muda antes do inverno. Ele se pergunta se Aristia sabe disso sobre o príncipe. Enquanto isso, Aristia está ocupada com suas funções de escudeira e convida Letícia e Sudan para sua mansão. De repente, ela vê um flash de cabelo vermelho e corre pensando que acabou de avistar Karzai. Na verdade, é Casey, o irmão mais velho de Carsen. Ela pergunta se Carsen está bem, e Casey observa que, embora seu irmão mais novo esteja fisicamente bem, ele tem treinado sem parar e sente que está distraído. Aristia está preocupada com Carsen, mas Casey acha que ele está muito focado em se tornar um cavaleiro. Ela observa que parece que todos os seus amigos estão ocupados demais para se verem. Enquanto isso, outra carta endereçada à tia chega à propriedade Monique. Carrion pega uma carta de Lena e a guarda com muitas outras em uma gaveta em sua mesa. Lena pergunta se ela deveria contar a Aristia, mas Kyrian diz para ela ficar quieta. Ele não quer que Elendis entre em contato com Aristia, pois ela ainda está noiva do príncipe Revelis. Ele envia uma carta a Elendis dizendo-lhe para ficar longe de Aristia para evitar que boatos se espalhem. Elendis fica furioso por querer interferir em seus planos de entrar em contato com Aristia. Ele sente que Kyrian está afastando Aristia dele. Então ele envia uma mensagem para o Conde Amel. Parece que Elendis estará alterando alguns de seus planos. O que ele fará? Um dia, enquanto escreve, Aristia percebe que está sem tinta. Ela procura em suas gavetas, mas em vez disso encontra um monte de cartas que Elendis lhe enviou anteriormente. Ela acha estranho que Elendis simplesmente a tenha ignorado e pergunta novamente a Lena se algo foi enviado a ela. Lena, sentindo-se culpada, diz a Aristia que seu pai tem pegado suas cartas e escondido dela. Ela diz que seu pai disse que tia não queria interrupções em seu treinamento e que Lena deveria manter segredo. Aristia decide viajar até a propriedade Veritas para verificar como está seu amigo. Quando chega, é recebida pela mãe de Elendis, que fica feliz em vê-la e espera que sua presença tire Elendis do quarto. Aristia bate a porta de Elendis, e ele friamente diz para ela sair. Tia fica surpresa ao ouvir palavras e tom tão ásperos de seu amigo. Ela entra no quarto, e Elendis fica surpreso ao vê-la. Como ele já viu visões dela no passado, ele pensa que Aristia é na verdade apenas sua imaginação. Ele se pergunta em voz alta se continua vendo ela porque sente muito a falta dela e pergunta se ela não pode perdoá-lo por não acreditar nela. Aristia grita, assustando Elendis, e pede que ele a perdoe. Ele a abraça emocionado, feliz em vê-la. Ele se apressa para preparar as coisas para entretê-la, e enquanto se move, ela nota uma carta em sua mesa com um selo especial. Elendis mostra a ela flores especiais chamadas Blumeado que crescem ao redor de sua casa. Elas tornam o chá azul claro, quando Elendis polvilha um pó especial no chá, ele fica rosa claro. As duas visitam e aproveitam a companhia uma da outra, com Aristia finalmente percebendo quão tarde o dia ficou. Aristia pergunta a ele se ele continuará seu treinamento, mas Elendis diz que não pode, pois está ocupado ajudando seu pai. Aristia pergunta se é para isso que todos os livros em seu estudo servem, e Elendis confirma. Ela pede a Elendis que não se sobrecarregue, e ele pede para acompanhá-la até a carruagem. Os dois viajam em silêncio, e Aristia pensa que esta será a última vez que o verá. Quando chegam à propriedade, Papa Monique agradece friamente a Elendis por trazer Aristia de volta para casa e o dispensa. Kyrian quer fazer uma pergunta a Aristia, mas ela quer perguntar algo a ele primeiro. O que poderia ser? Aristia confronta seu pai sobre esconder todas as cartas que Elendis lhe enviou.
Ela pergunta por que ele faria tal coisa sem contar a ela, especialmente porque ele a viu e Elendis ficarem mais próximos sem dizer uma palavra por muito tempo. Aristia pensa que Papa Monique deve ter escrito algo horrível para Elendis, já que Elendis não pensava que veria Aristia novamente e até chora para Aristia sobre isso durante a reunião deles há pouco tempo atrás. Carrion mantém firme em sua decisão. Ele sabe que Aristia não é como as outras garotas nobres porque ela é a noiva do príncipe. Ele diz à tia que, por causa disso, boatos se espalharão sobre qualquer pessoa com quem ela se encontrar. Ele então explica que permitiu que Aristia se aproximasse de Carsen e Elendis porque eles a faziam feliz. Papa do ano mais uma vez. Querian também menciona como no dia anterior à cerimônia de maioridade do príncipe, Aristia baniu Elendis da casa e Aristia parecia pior, já que ele não queria que ela se machucasse por alguém que não a fazia feliz. Querian decidiu manter Elendis afastado de Aristia. Carrion se desculpa por esconder as cartas de tia e oferece para mostrá-las a ela, já que estavam fechadas. Aristia entende o julgamento de seu pai e pede desculpas por preocupá-lo tanto. Aristia recusa as cartas, optando por pedi-las quando seu pai achar que ela está pronta para lê-las. Queriam pergunta se Aristia o despreza agora, e Aristia ri, dizendo a seu pai que ela nunca pode odiá-lo. E ela está certa, apoiamos o Papa Monique nesta casa. Enquanto isso, Elendis está voltando para sua casa em uma carruagem. Ele pensa em como Aristia mudou muito e como ele ficou cativado por ela. Seguro dizer que nosso pequeno Vênus Verde está completamente apaixonado. Ele jura que ela ainda é sua dama, mas o que ele quer dizer com isso? O príncipe atrapalhará? Falando no príncipe, no dia seguinte, enquanto Aristia está trabalhando como escudeira, a palavra é enviada, o príncipe está retornando à capital. O príncipe Rui está de volta de inspecionar as fronteiras do reino e voltou mais cedo do que o esperado. Aristia se pergunta se seu retorno significa que haverá mudanças no exército. O palácio está ocupado quando Rui volta, e durante a confusão, o príncipe vê Aristia em seu novo uniforme de escudeira pela primeira vez. O príncipe Rui vai primeiro até seu pai para relatar o que encontrou na fronteira, e o imperador está satisfeito com as descobertas de seu filho. Ele diz a Rui para relaxar, e Rui é dispensado. O servo de Rui organiza reuniões com membros importantes do Conselho do Reino para discutir a fronteira com Rui, mas ele mantém um dia livre para o príncipe. Aristia vê o príncipe passando, mas os dois não trocam uma palavra. Mais tarde, naquela noite, Aristia está inquieta e não consegue dormir. Ela decide esticar as pernas e dar uma volta pela casa. Ela vê uma porta aberta e avista uma figura alta em uma sala de visitas. Ela pensa que é um intruso a princípio, mas é apenas seu pai, Quirian. Ele está olhando e conversando com um retrato de Jeremia, sua mãe que faleceu 7 anos atrás. Ele conta ao retrato quão bem Aristia está se saindo e o quanto ela cresceu. Ele também conta a pintura sobre como Aristia quer herdar o nome da família. Ele confessa que não tem tanta certeza, já que desejava que sua filha tivesse uma vida tranquila e não perpetuasse a maldição do sobrenome da família. Aristia fica chocada. Que maldição o pai dela poderia estar se referindo? Quirian continua falando com a pintura da mãe de Aristia. Ele admite que, por estar tão próximo da família imperial, teve que fazer coisas terríveis para a família imperial. Ele não quer isso para a filha, mas logo ele fica cansado e vai para a cama, deixando Aristia pensativa. Ela não tinha ideia de que ele considerava sua posição como uma maldição e se pergunta por que ele ainda apoia o sonho dela de herdar o título de chefe da família. Tia entra na sala depois que o pai sai e olha para o retrato de sua mãe. A mãe dela faleceu quando ela tinha 6 anos, e Aristia não se lembra muito dela. Tudo o que ela sabe é que seu pai não fala muito sobre ela. Na manhã seguinte, é o aniversário da morte da mãe de Aristia, e ela cumprimenta seu pai em seu uniforme. Ele está tirando o dia de folga, mas não conta a Aristia por quê. Aristia sai para ir ao palácio, e enquanto trabalha, ela se pergunta novamente por que ninguém fala de sua mãe com ela. Ela se sente estranha, pois sabe qual é o dia agora, mas não pode contar ao pai ou a qualquer outra pessoa que ela sabe, pois então ele saberia que ela estava ouvindo o pai na noite anterior. Enquanto ela pensa, o Duque de Rosa vê e diz para ela dar uma volta, já que está um dia agradável. Na realidade, ele também está preocupado com Aristia, pois sabe qual dia e não sabe se ela sabe. Enquanto Aristia anda, ela vai até o Jardim Imperial. Ela aprecia as nuvens, mas então vê o príncipe Rou entrando no jardim com um buquê de lírios Kala, que eram as flores favoritas de sua mãe. Ele pergunta se ela está tendo pesadelos. Aristia fica paralisada.
Ela não sabe como responder a Hou, então, de forma constrangedora, o príncipe decide encerrar o assunto. O servo vem pegar as flores de Hou para colocar em seu quarto, e Aristia nota que as lírios Kala eram as flores favoritas de sua mãe. Ela pergunta se também são suas flores favoritas. Ele confirma que eram as flores favoritas de sua mãe, e Aristia pergunta se o príncipe conhecia sua mãe. O príncipe Hou responde a sua pergunta com outra pergunta, perguntando como ela sabia sobre o aniversário da morte de sua mãe. Aristia responde que descobriu por acaso, e os dois ficam em silêncio antes de começar a nevar. Eles caminham até a árvore no meio do jardim e a admiram, mas Hou observa que deveria estar florescendo agora. Ele descreve uma certa flor chamada Adelfa. Se um casal compartilhar as flores brancas de um único galho, o amor dele se realizará. Aristia sabe sobre a flor e a imagina, sem saber que o príncipe está a observando. Parece que alguém tem uma pequena paixão. O príncipe se despede com suas últimas palavras para Aristia, sendo que ela se parece com sua mãe. Naquela noite, Aristia tenta ir até o estudo com a pintura de sua mãe, mas encontra a porta trancada.